Certo? Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra pública, presencial, graças a Deus, aqui na Casa Espírita Nosso Lar. E agora é o momento da gente deixar de lado, deixar ali fora as nossas ocupações e preocupações do mundo material e deixar, por umas horas, alguns minutos, a gente concentrar a nossa atenção no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos da doutrina espírita, que hoje serão explanados aqui pela Melissa, lá de Barbacena. E convido vocês, nesse momento, num só pensamento, agradecer a Deus pelo dia de hoje, por todas as oportunidades que nós temos, pedir nossos mentores, a espiritualidade que trabalha aqui na Casa Espírita Nosso Lar, a Jesus que estejam presentes nesse momento, nos auxiliando a compreender e aplicar no nosso dia a dia o que nossa irmã vem trazer para a gente hoje. E que os espíritos de luz a envolvam para que ela consiga fazer o trabalho que ela preparou para a gente. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Que alegria enorme estar de volta, Dores de Campos. Meu Deus, quanto tempo depois. A gente vindo para cá, a gente está assim, quando foi a última vez que a gente veio aqui? Eu não conseguia lembrar. Falei assim, antes de 2020 com certeza, mas eu não lembrava a nossa última vinda aqui. Mas realmente tem muito tempo, né? 2 anos, mais de 2 anos, com certeza, sem ver vocês, estava com saudade. Que essa casa é uma casa que nos é muito grata, é uma casa que nos é muito querida. Obrigada. Mas que bom vê-los, né? Revê-los, encontrá-los aqui nessa noite, principalmente para nós falarmos sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de um tema que vai falar um pouquinho para nós sobre comprometimento. A gente baseou para fazer esse tema, vou puxar aí muito, né? A gente baseou para fazer esse tema no Livro dos Espíritos e também na obra Conduta Espírita. Então é um tema que a gente tem abordado pós-pandemia, que a gente tem trabalhado em algumas casas espíritas na nossa região. Estivemos semana passada lá em Barroso, hoje por aqui, há 15 dias atrás um pouco mais em São João. Então, estamos trabalhando essa temática para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre a questão do comprometimento do espírita perante a sociedade, perante a família e perante a casa espírita. Bom, primeira coisa que a gente poderia lembrar, né, e refletir é que nós enfrentamos uns 2 últimos anos bem conturbados, né? Bem complicados, bastante sofrimento, bastante insegurança, sem saber o que ia acontecer, o que seria das nossas vidas, né, das pessoas que nós amamos, muitas incertezas sobre o futuro, questões de ordem financeira, com desempregos aumentando, né, a questão de adoecimento, de outros tipos de adoecimento, até em virtude da pandemia, questão da saúde mental muito debilitada, muito complicada. A gente vê que passamos aí por esses 2 anos e pouco, situações que nós acho que nunca imaginamos na nossa vida. Alguém aqui já imaginou que algum dia ia ter que sair com máscara nas ruas? Não. Ninguém, né? Ia ter que entrar no banco mascarado? Antigamente a gente tinha que tirar tudo para entrar no banco, né? Agora a gente tem que pôr máscara para entrar no banco, pensa. A gente debochava dos japoneses que usavam máscara, né? Esse povo, né? Será que é poluição, né? O que é que esse pessoal usa máscara direto, né? A gente às vezes via em reportagem alguma coisa assim, né? E a gente achava uma coisa tão distante, tão longe. E aí quando começou a pandemia, que começou a se falar do vírus e daquela coisa toda, a gente falou assim, isso não chega aqui não, né? Vai parar por lá mesmo, vai resolver por lá mesmo, isso não vai chegar no Brasil, não vai chegar aqui não.
De repente chegou. Ah, mas aqui em Dores de Campos não vai chegar? Foi muito rápido. Chegou. Muito rápido. E aí a gente vê como que hoje nós estamos efetivamente globalizados. Uma doença que começou lá na China, literalmente do outro lado do mundo, chegou aqui em 2 tempos, né? E agora a gente está ainda enfrentando outras situações, a varíola do macaco, que parece que está começando a ter situações complexas, mais difíceis. Uberlândia parece que teve uma situação mais grave, né? De um óbito que ainda estão, parece que, investigando. Enfim, a gente passou por esse processo de pandemia que nos trouxeram muitas reflexões. E nós verificamos, já sabíamos, mas confirmamos o quanto a vida é frágil. Quanto que um vírusinho que você não consegue enxergar, né? Precisa fazer um exame lá para conseguir identificar o danadinho, né? Como que ele pôde ceifar tantas vidas. E como que um abraço, um contato, um aperto de mão, um estar próximo se tornou perigoso. Estar próximo de outras pessoas acabou se tornando perigoso e nós começamos a nos afastar e começamos a ter medo, inclusive, de nos relacionar. Tamanho o medo que muitas pessoas ficaram e que ainda presentemente estão enfrentando essa dificuldade do voltar. Já repararam que às vezes a gente chega para conversar com uma pessoa, a gente não sabe se a gente aperta a mão, se a gente não aperta a mão, se a gente dá um beijinho, se a gente não dá, se a gente abraça, a gente ainda está nessa situação de vou, não vou, e acaba que fica, né? Mas ainda estamos, sim, precisando tomar cuidado. Acabei de ler ali que Belo Horizonte voltou ao uso obrigatório de máscaras em local fechado. Então, a pandemia realmente ainda não acabou. Talvez a gente já esteja na reta final, graças a Deus com a vacinação, com a questão, as coisas vão progredindo, mas nós ainda precisamos nos cuidar. Mas, por outro lado, a gente teve 2 anos de afastamento da casa espírita, né? 2 anos que a gente precisou se afastar, que a gente precisou manter distância. E aí a gente vê a função importante da internet nesse período. Já passamos, enquanto espíritos imortais que somos, já passamos por muitas outras pandemias. Não é a primeira dessa encarnação, mas não é a primeira que a gente já enfrentou. A diferença é, hoje a gente tem internet. Agora imagina passar pela pandemia que a gente passou sem internet. Porque por mais difícil que tenha sido, a gente conseguia fazer uma videochamada para alguém, né? A gente conseguia bater papo, ver foto, matar saudade. A gente estava virtualmente próximo, ainda que fisicamente não. A maioria das casas espíritas fez as lives, né? As palestras ali virtuais. Então, ou seja, a gente conseguia estar um pouco próximo uns dos outros, apesar da distância física que nos abalou, que nos prejudicou muito, se a gente for parar para pensar. Mas nesse período a gente também meio que acostumou ou aprendeu a gostar do tal do virtual, né? Esse tal do virtual ficou muito forte nos últimos tempos. Já existia, mas ele fortaleceu, ele sedimentou mais nos últimos tempos. E aí agora existe o tal do metaverso. Gente, vocês sabiam que tem gente comprando um imóvel no mundo virtual? Mas não é pagando pouco não, é pagando muito. Quando eu falo pagar muito, é coisa de milhão. E estão comprando imóveis, terrenos, áreas, propriedades no mundo virtual que não existe. Quer dizer, existe lá, né, no mundo virtual. Comprando roupa, calçado. E o pessoal gastando dinheiro no mundo virtual. E aí a gente tem que quase que pegar, né, jogar um laço lá, volta para o mundo físico. Volta para a realidade, porque se o mundo virtual nos ajudou muito no processo de pandemia, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos a vida física aqui. Nós estamos aqui matriculados na Terra com carne e osso para uma vida de relação. Então nós não podemos manter esse afastamento de uma forma prolongada. Optar por viver apenas o mundo virtual e esquecer do mundo físico. Porque se o mundo virtual nos ajudou a vencer as distâncias, o afastamento, né, durante esse período todo de pandemia, hoje ele tem afastado as pessoas que estão próximas. Estão fisicamente próximas, mas distantes dentro daquilo que estão fazendo. É só a gente observar uma família. Uma família que às vezes as pessoas se reúnem para almoçar,
cada um está com o seu celular, cada um no seu mundo à parte, né? Cada um vinculado ao que gosta, ao que tem prazer e tal. E o diálogo em família? E o diálogo real ali, né? O convívio com os filhos, com os pais, com os irmãos, no local de trabalho ou com os amigos. Às vezes a gente vê em restaurante, em barzinho, alguma coisa assim, aquele grupinho reunido, né? Principalmente os mais jovens ainda. Aquele grupinho reunido, cada um no seu celular, todo mundo em silêncio. E isso é uma consequência desse período realmente que a gente está vivendo. Já existia antes, né? Já existia antes da pandemia, mas que se fortaleceu muito nesse período de pandemia que a gente viveu. Então a importância da gente, após esse afastamento que a gente teve físico, esse distanciamento, que a gente se preocupe como ficou a nossa religiosidade. Será que nós também nos afastamos da nossa religiosidade nesse período de pandemia? Será que nós nos distanciamos das nossas reflexões de cunho espiritual, a nossa busca pelo conhecimento, a nossa ligação com o mais alto? Então é um momento de nós refletirmos. Outra informação importante, segundo a OMS, houve um aumento nas taxas de depressão, ansiedade, doenças mentais de aproximadamente 25% no mundo. Então, olha só, a cada 4 pessoas, uma teve algum problema relacionado à ansiedade, depressão, problemas mentais, né, diversos, síndromes diversas do pânico e outras tantas coisas mais. Uma a cada 4 pessoas. Então, aqui da primeira fileira aqui, ó, pelo menos um. Aliás, de cada fileira quase praticamente tem 4, né? Pelo menos um. Olha só, isso é grave. O número de suicídio aumentou assustadoramente, e em especial entre os mais jovens. Por quê? O que está acontecendo? Onde que a gente está se desligando, se desconectando com a espiritualidade superior para que essas situações de medo, de depressão, de ansiedade, de angústia, de outros problemas diversos nos afetem ao ponto da gente desistir da própria vida, que é o nosso bem maior, né? A nossa oportunidade reencarnatória de estarmos aqui trabalhando na nossa construção, no nosso aperfeiçoamento moral. Então são coisas que nós precisamos sim refletir. E daí a gente resolveu montar esse estudo baseado no nosso compromisso enquanto espíritas que somos, ou nem necessariamente espíritas, mas como cristãos. O nosso compromisso como cristãos, como espíritas, perante a sociedade que estamos inseridos, perante a nossa família, que em muitos casos ficou extremamente prejudicada também na pandemia, e perante a nossa casa espírita que nos acolhe. E aí, então, vamos lá. Quando a gente vai, então, vamos primeiro tópico, falar sobre a sociedade. Quando a gente pensa na sociedade, né, esse mundo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive, na verdade existem vários níveis de sociedade, né, de vivência social. Vocês têm um nível a gente pode ter um nível de sociedade daquelas pessoas que a gente convive, né, do nosso dia a dia, mas a gente pode expandir isso para a nossa cidade como um todo, o estado, o país, o mundo e por aí vai. Mas vamos fazer de uma forma genérica a sociedade como um todo. Será que a vida em sociedade é uma lei da natureza? É uma lei de Deus? Ou seja, nós precisamos viver em sociedade? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim. E essa é uma pergunta que está lá na questão 766 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Certamente. E aí os Espíritos continuam: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Deus não faz nada inútil. Então essa nossa capacidade de comunicação, e é uma das capacidades de comunicações mais elaboradas do reino animal, a mais elaborada, né? Porque nós conseguimos expressar sentimentos, conseguimos expressar ideias, temos no nosso pensamento contínuo, que o reino animal ainda não tem, o princípio inteligente nos animais está exercitando o pensamento contínuo. A gente consegue expressar sentimentos, às vezes com alguma certa dificuldade, né? Mas a gente já consegue expressar sentimentos, conversar sobre questões complexas, né? Discutir sobre assuntos diversos. Isso faz parte do nosso processo evolutivo de viver em sociedade. Se fosse para eu viver isolada, para que eu ia falar? Não precisava falar, né?
E nós precisamos tanto viver em sociedade, e isso está tão intrínseco em nós, na nossa intimidade, e quando a gente lembra daquele filme O Náufrago, que Tom Hanks, que eu não lembro o nome do personagem lá, mas Tom Hanks cai lá, né, na ilha des... Hã? Seu Wilson. O seu Wilson é o que ele... É a bola, né? A companhia. Mas é essa passagem mesmo que eu ia falar. Ele cai lá, o personagem lá do Tom Hanks, né? Cai lá na ilha, lá, tá lá, sozinho, abandonado, largado. E ele começa a entrar em parafuso da solidão. E aí ele acha uma bola de basquete, vôlei, sei lá, ele acha uma bola. E aí ele ainda põe uma mão com manchada de sangue, né? Põe a mão lá, ele monta uma carinha lá e ele ainda dá um nome para a bola. É o Wilson. E vocês lembram quando ele perde o Wilson? Que ele faz a jangadinha lá para ir embora da ilha, que a bola cai e vai indo embora, né? E ele tem que desistir da bola, né? Do Wilson. Ele não desistiu de uma bola, ele teve que desistir de Wilson, porque para ele o Wilson era real. Olha como nós precisamos da vida em sociedade. Se a gente ficar totalmente sozinho, isolado, a gente consegue por um dia. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero ficar, não quero ver ninguém hoje, né? Mas por hoje tá bom. Por hoje a gente até consegue. Um dia, 2. Agora, por muito tempo, a gente não consegue. Viver sem contato com ninguém, a gente não consegue, porque somos seres essencialmente sociais. A gente precisa disso aqui. Por isso que a pandemia mexeu tanto com a gente, porque a gente não podia sair mais para encontrar os amigos, a gente não podia ter essa vida de relação da forma que era antes, a gente não podia nem trabalhar da forma que a gente trabalhava antes, e isso mexeu muito mesmo com o nosso emocional. E aí, na questão seguinte, Kardec pergunta o contrário. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto, a vida totalmente isolada da natureza? E aí os espíritos também respondem no mesmo sentido. Sim, sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então por que a gente vive em sociedade? Para nós nos auxiliarmos mutuamente e assim progredirmos. O que seria de nós se nós não tivéssemos aproveitado os ensinamentos, as descobertas daqueles que nos antecederam? Por exemplo, a luz. Quantos erros Thomas Edison teve até ter o acerto, né? E graças a esse acerto e toda uma vida de luta e de dedicação de estudos, hoje nós estamos aqui iluminados, né? Pela luz artificial que a gente tem. Então, e aí quando Thomas Edison desencarna, se perde tudo que ele fez? Não. Outros continuaram os estudos, aprimoraram, né? E aí a gente hoje tem o LED, por aí lá vai, ou seja, é uma evolução contínua. E essa evolução contínua existe porque nós nos comunicamos, nós nos interrelacionamos, quer seja pela fala, quer seja pela escrita, né? Todas as formas que nós temos de comunicação, gestos e por aí vai. Bom, mas aí a gente vai lá no livro Conduta Espírita e no capítulo 9 fala para nós sobre a conduta espírita na sociedade. E aí os 2 primeiros parágrafos me chamaram muito. Não vou ler o capítulo todo, obviamente, né? Deixar para vocês lerem e consultarem depois. Mas só os 2 primeiros parágrafos. Desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Se ele faz, eu também posso fazer? Não. É a nossa busca pela nossa evangelização efetiva. Nos evangelizarmos sinceramente, com profundidade. O que é evangelizar? É vivenciar o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia. Porque a gente estudar o Evangelho, ler a Bíblia, ler as passagens de Jesus, é até fácil. Ler a gente sabe ler, né? Se a gente ainda não conseguir ler, a gente arruma um áudio para, como se diz, ler para a gente, né? Mas não é o difícil. O difícil é vivenciar os ensinos morais do Cristo. Aí é o grande desafio. Vivenciarmos o Evangelho do Cristo. E isso é o evangelizar de verdade, não aparentemente. Eu sou espírita,
eu estudei o Evangelho, eu já li o Evangelho umas 3 vezes. Não adianta se a gente não vivenciar no nosso dia a dia. E não é só o vivenciar na casa espírita, porque vivenciar na casa espírita é fácil. Somos todos irmãos, todo mundo se ama, né? Todo mundo se gosta. O negócio é vivenciar lá fora. Aqui a gente aprende, para lá fora a gente praticar. Lá fora a gente pôr em ação, né? A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Eu sou assim porque eu nasci na família assim. Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque eu moro no lugar assado. E às vezes a gente quer pôr a culpa no outro das nossas imperfeições. Mas quantas pessoas nascem em condições muito complicadas, em famílias desestruturadas, em situações que você vira e fala assim, não vai dar certo, né? Não tem chance de dar certo. E dá muito certo. A pessoa surpreende. Por quê? Porque ali existe um espírito milenar que tem uma experiência reencarnatória de, nossa, quantas e quantas existências anteriores. E por mais que o meio seja deturpado, por mais que o meio seja corrompido, por mais que o meio seja problemático, a intimidade dele, as convicções que ele tem, os princípios que ele tem latentes, ele nem lembra necessariamente desses princípios de uma forma exata, mas está lá no seu inconsciente. Aonde que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, por mais que às vezes a gente se equivoque, alegar ignorância, no sentido de alegar desconhecimento, faz com que a gente diga que Deus não grafou na nossa consciência suas leis, mas elas estão lá gravadinhas. Nós que às vezes camuflamos a nossa consciência e insistimos em praticar aquilo que é equivocado. Então a gente finge que não sabe, mas sabe. E nós espíritas piores ainda, né? Porque a gente não tem nem como fingir que não sabe. A gente sabe, né? Então a quem muito for dado, muito será cobrado. A gente tem um plus nessa nossa cobrança porque nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Bom, e aí continuando, a gente tem essa questão da conduta do espírita perante a sociedade. Qual que deve ser a nossa conduta então? Nós levarmos para o meio social que nós vivenciamos, que nós estamos inseridos, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Agirmos no mundo como Jesus agiria. O que Jesus faria nessa situação? Recebia um troco errado da padaria. O que Jesus faria? Essa é fácil, né? Tem situações mais delicadas, né? Estou vivendo um problema no meu local de trabalho, estou me sentindo perseguido, injustiçado, estou sofrendo um monte de situação no meu local de trabalho. Como agir? Paciência. Conversar com a pessoa, orar. Porque às vezes tem situação que às vezes a gente não tem nem como resolver imediatamente. Então é orar para ter paciência para que aquela situação se resolva. E por aí lá vai, na vida em família, em todas as outras circunstâncias do dia a dia nosso, nós passamos por situações, por provações, por dificuldades que nos exigem o nosso testemunho, a certeza de que tudo passa, que nós realmente acreditamos que tudo passa e que venceremos aquela dificuldade. Se mantivermos a nossa fé em Cristo, em Jesus, nos seus ensinamentos, se nós não nos deixarmos levar pelo momento, pelo desespero, se nós conseguimos controlar nossa angústia, a nossa ansiedade, né? Orar mais, pedir mais ajuda à espiritualidade, e nós vamos assim, na sociedade, vivenciando aquela passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, aquele capítulo que é maravilhoso, que fala sobre o homem de bem. Quem nos dera conseguir cumprir todas aquelas etapas lá do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas a gente às vezes ainda não consegue, né? Ali finaliza com que o homem de bem é aquele que cumpre integralmente, em toda a sua pureza, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Nós ainda não conseguimos ser esses homens e mulheres de bem nessa totalidade, mas nós estamos nos exercitando nesse sentido. Afinal de contas, conhece-se o verdadeiro espírita? Esforço? Pelos seus esforços em domar suas más inclinações. Porque se fosse conhecer o verdadeiro espírita pela sua perfeição moral, o último apaga a luz, fecha a porta,
porque todos nós somos muito imperfeitos. Mas a partir do momento que nós nos esforçamos para domar nossas más inclinações, para domar o homem velho que habita em nós, esse esforço nos ajuda no nosso processo de crescimento. E aí seremos reconhecidos como espíritas. Não porque somos perfeitos, porque está longe, bem longe, mas porque nós nos esforçamos em ser a cada dia melhores. Errei, me equivoquei, cometi uma ação infeliz, beleza, vou me reerguer, vou buscar minimizar os efeitos do meu ato, vou pedir perdão, desculpa a quem de direito e vou ter que expiar pelos meus equívocos, né? Porque às vezes a gente acha que só pedir perdão, só se arrepender resolve. O arrependimento é o primeiro passo. Conciliar-se com aquele irmão, com aquela irmã é um segundo passo. Expiar pelo nosso equívoco é o terceiro passo. Ou seja, é nós realmente quitarmos perante as leis de Deus os equívocos que nós cometemos. Mas João já dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Então nem sempre a gente precisa expiar pela dor, né? Expiar sofrendo. Nós podemos nos recobrar dos equívocos cometidos agindo com amor. Naquele equívoco que nós tivemos, trabalhar de forma a transformar em frutos de amor. Eu conheço uma pessoa que ela no passado, quando era jovem, ela cometeu um aborto. E ela se culpou a vida inteira por conta daquele aborto que ela cometeu. Porque quando ela praticou o aborto, ela não era espírita. E em virtude da situação com o namorado e diversas... Ela era muito jovem na época, ela acabou cometendo um aborto. E ela não se perdoava por causa daquele ato, depois que ela se tornou espírita e tal. E aí ela veio a se casar, tiveram filhos biológicos, mas ela ainda se sentia, está faltando alguma coisa? Eu ainda não consegui o meu resgate do meu equívoco? E aí ela optou pela adoção. E aí quando ela adotou, apesar dos filhos biológicos que ela conseguiu gerar, né, direitinho, mas quando ela também caminhou pela adoção e teve também um filho adotivo, na adoção ela se encontrou. Ela percebeu que preencheu aquele vazio daquela ação que ela havia cometido no passado, num momento de desespero, não nos cabe julgar. Então na vida é assim, a gente às vezes não precisa expiar um equívoco nosso pelo fel da espada, pela dor, pelo sofrimento. A gente pode aproveitar aquela situação de equívoco, de dificuldade, de engano nosso e trabalhar para consertar através do amor, pela lei do amor. Afinal de contas, Deus não quer que a gente sofre. Deus quer que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente alcance a nossa perfectibilidade, principalmente através do amor. O sofrimento só chega até nós quando a gente não compreende ainda o amor na sua maior pureza. Então, enquanto espíritas perante a sociedade, sermos o melhor exemplo, buscarmos trabalhar a nossa evangelização, sermos efetivamente, verdadeiramente evangelizados no trato com os nossos irmãos, buscando assim construir uma sociedade melhor para todos. Desde as pequenas ações do dia a dia, de oferecer um copo d'água a quem tem sede, de oferecer uma sopinha quente a quem tem frio, nesse frio que está, né? Oferecer um agasalho, um alimento, o que quer que seja, por mais singelo que possa ser, mas é aquele dar de si, dar uma palavra amiga, né? Parar ali com a pessoa para conversar, para ela poder desabafar, para ela, né, conseguir, às vezes, ser ajudada só apenas desabafando ou com uma mensagem de ajuda. São coisas que a gente pode fazer para ajudar na nossa construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Mas aí, e a responsabilidade, o compromisso do espírita perante a família? A gente falou perante a sociedade, né? E agora perante a família? Será que o espírita tem algum comprometimento, algum compromisso perante a sua família? Só todos, né? Não é um, não, é só todos. Porque a família é a primeira escola do espírito reencarnado. Então os pais são os primeiros professores. Os irmãos, né, os primeiros coleguinhas de vida, né? Com quem a gente aprende a se relacionar, com quem a gente aprende a dividir, com quem a gente aprende a tolerar e por aí vai. A família é a nossa primeira escola. E a família é a célula, né? Cada família é a célula que compõe o grande corpo, sociedade, humanidade, né?
que acontece quando uma célula do nosso corpo começa a se reproduzir de forma estrambelhada? O que acontece a partir daí? Nós temos um câncer. Quando a célula começa a se multiplicar de forma desordenada, desorganizada, sem ser com aquele métodozinho bonitinho que ela tinha que seguir, a gente começa ali a formação de um nódulo. E esse nódulo vai continuar se multiplicando de forma equivocada, né? E aí começa a surgir ali um tumor. Quando as famílias estão desestruturadas, desequilibradas, passando por dificuldades as mais diversas possíveis, a gente tem ali o início do câncer social, né? Dos problemas graves da sociedade. Então às vezes a gente fala, a sociedade não tem jeito, a humanidade não tem jeito, está tudo perdido. Mas na verdade, aonde começa o problema, cada probleminha da sociedade? Dentro do lar. Porque ninguém encarna para ser um criminoso, ninguém encarna para fazer o mal, ninguém encarna com um projeto de matar alguém. Nós encarnamos com o propósito de evoluir. O problema é que quando a gente adentra a matéria, a gente esquece a nossa programação reencarnatória e às vezes os nossos maus pendores, né, as nossas más inclinações falam mais alto que nós. Então a gente pode até estar numa família estruturada, equilibrada, mas nós ainda trazemos esses maus pendores e às vezes eles afloram. Essa família não consegue, como diria minha mãe, né, endireitar o pepino, né? O pepino nasceu torto e cresceu torto, né? Que é de pequeno, como é que fala? Que é de pequeno, de menino que se torce o pepino, né? Ou seja, às vezes cresceu torto mesmo e não teve jeito. Mas é porque é um espírito ali que traz as suas consequências, os seus reflexos reencarnatórios, que só se mostram mais claramente. Ao passo que existem algumas famílias, sim, que passam por processos de desestruturação mais graves, comprometimentos reencarnatórios mais pesados, inimigos que se reencontram às vezes dentro da mesma família para resgates de débitos anteriores, e aí a gente tem situações mais complexas. Então, viver em família é fácil? Não. Mas é possível? Com certeza, porque senão Deus não seria pai, né? Seria de padrasto para pior, né? Mas Deus é pai. E quando Ele nos permite essa configuração de família, e hoje a gente sabe que a família, elas são muito mais diversas do que aquela ideia de pai, mãe e filhos, né? Hoje a gente tem família dos avós criando seus netos, hoje a gente tem família unilateral da mãe com os seus filhos, ou do pai apenas com os filhos, famílias homoafetivas. Hoje a gente tem formações familiares as mais diversas e plurimas que a gente puder imaginar. O importante que a gente se pergunte é, ali, naquela família, existe amor? O amor está presente apesar das dificuldades, dos desafios, dos problemas? E o mais importante para a vida em família, ser bem-sucedida, vencendo os trancos e barrancos, né, as pedras do caminho, é que a gente consiga construir verdadeiramente o amor. E o amor, ele vai se manifestar como? Com momentos ali, né, com exemplos ali de amor, manifestações de amor, de carinho, de respeito, de tolerância, de compreensão, de perdão. Né? Dentro da família nós somos convidados a exercer todos os sentimentos possíveis que nos conduzem a um crescimento, como por exemplo, segundo Adenauer Novaes no livro Psicologia e Espiritualidade, ele fala que os nossos compromissos com a família são de manter, preservar, alimentar, nutrir, prover, promover, impulsionar ao crescimento, valorizar, amparar, fortalecer e ampliar os laços, cuidar, e aí ele vem falando um monte de coisas que são atitudes que nós precisamos ter perante as nossas famílias. Mas se por um lado encarna na nossa família aqueles espíritos com os quais nós temos algum comprometimento do passado, algum débito, algum equívoco do passado, que às vezes são espíritos um pouco mais difíceis da gente lidar, por outro lado também encarnam entre nós, na nossa família, muitos espíritos afins. Você não fala, nossa família é tudo de ruim, né? Claro que não. Tem muitos espíritos afins, né, próximos ao nosso coração, que nós amamos, que a gente já vem de uma jornada aí, né, de existências e que encarnam ali juntos para um fortalecer o outro na continuidade da caminhada, né? Então, às vezes a gente tem aquele ponto ali que é mais difícil,
aquela pessoa que é mais complicada? Tem. Mas em compensação a gente tem um monte de outras pessoas à nossa volta que nos reerguem, nos fortalecem e nos ajudam na caminhada. Então, viver em família faz parte da nossa necessidade de evolução, do nosso evoluir. E qual que seria então o compromisso do espírita perante a família? Buscarmos vivenciar a nossa relação familiar da melhor forma possível, conforme os preceitos do Cristo. E já repararam que dentro da família, cada hora a gente está numa posição? Quando a gente reencarna, a gente é filho, né? Mas não só filho, a gente também é neto. Não só neto, a gente também é irmão, a gente é primo. A gente cresce um pouquinho, aí vem um irmão às vezes mais novo, aí a gente conhece os primos mais distantes, os tios, etc, né? A gente cresce mais um tanto, aí forma a nossa família, aí a gente passa também a ser cônjuge, a gente passa a ser pai, a gente passa a ser avô, e alguns assim, mais abençoados ainda, até bisavô, né? Tataravô. Outro dia eu vi um vídeo de uma família que ia passando as moças assim no vídeo, eram 6 gerações, eu perdi as contas, que eu comecei filha, mãe, avó, bisavó, tatara, aí eu fui perdendo as contas, mas estava desde da filha até a 6ª geração para cima ali, né? Que é uma bênção não fácil da gente encontrar 6 gerações ainda encarnadas. Mas a cada momento do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, a gente desenvolve papéis diferentes na nossa família. Até aquele momento que os nossos pais estão mais idosos, mais debilitados, com situações mais graves, né? Às vezes problemas de saúde mais sérios, e que os filhos se tornam pais dos seus pais. Precisam dar cuidado, assistir. E esse retorno aos pais nada mais é do que pagar os juros de todo o carinho, de toda a dedicação, de todo o amor, de toda a paciência, de todas as noites sem dormir, né? De toda a preocupação que nós demos a eles no passado. Então é meramente pagar os juros desse amor todo que eles nos dedicaram a vida inteira, porque para pai e mãe, filho é sempre criança pequena, né? Sempre bebê, né? É sempre o menininho, a menininha da mamãe, ou seja, não cresce nunca, né? Mas é isso aí, porque o amor de pai, o amor de mãe é o que mais nos aproxima do amor de Deus. Claro que existem as suas desvirtuações, né? Aquelas situações que fogem da ideia de amor paternal, amor maternal, acontecem, mas que seja exceção, que a gente consiga realmente desenvolver o amor, esse amor familiar da forma mais pura possível. Se não foi possível nessa existência, que a gente consiga trabalhar, desenvolver essa afetividade para que numa próxima ela possa ser mais proveitosa, mais profunda, né? A gente está aqui para evoluir nesse sentido da vida familiar. E nós precisamos lembrar que todos nós somos herdeiros de nós próprios. Então, se hoje eu passo por situações de dificuldade na minha família, no meu contexto familiar, isso é resultado de situações minhas no pretérito, que vem para mim até hoje com situações de dificuldade, de desafio, de problema, para que a gente consiga vencer esses equívocos nossos do passado. E se a gente consegue vencer com tolerância, com paciência, com perdão, né, com discernimento, nós estamos semeando o nosso futuro, o que nós colheremos amanhã. Ao passo que se eu reajo com ódio, com ira, se eu magoo o outro, se eu ofendo, se eu cometo algum crime, ou seja, se eu ajo com violência, eu também estou semeando o que eu também colherei no meu futuro. Então, na verdade, meus irmãos, tudo que a gente faz na vida é uma sementeira. Todas as nossas ações são atos que a gente tem, né, no dia a dia, que estão ali colocando uma sementinha na terra. E essa sementinha vai crescer, vai aumentar, vai fortalecer e vai frutificar no futuro. Se a semente for boa, o fruto será bom. Se a semente for amarga, dolorosa, o fruto acompanhará também, né? O que a gente pode fazer para modificar isso? Vivenciar a lei de amor. Então, perante a família, enquanto espíritas, é darmos o testemunho de compreendermos que nada é por acaso, que nós não estamos nessa ou naquela família por acaso. Não existe erro quando a nossa programação reencarnatória fala, não, mas eu encarnei nessa família, foi
foi algum erro aí na contabilidade. Eu estava vindo encarnar numa família, estava vindo encarnar na família da Cida, eu desviei, perdi o caminho, fui reencarnar lá em Barbacena. Não, tem alguma coisa errada. Claro que não. Tá tudo certo. Por mais difícil que às vezes possa ser, que a gente possa sentir, mas está tudo certo. Não há falhas nessa proposta reencarnatória. Estamos no lugar que a gente precisa estar, no melhor momento que a gente pode estar para nós construirmos, galgarmos a nossa evolução, para chegarmos, né, ao patamar de espíritos mais evoluídos, espíritos mais puros. E aí no livro Conduta Espírita, quando o Valdo Vieira e André Luiz trazem para nós o capítulo 19, perante os parentes, ele fala para nós o seguinte, só um parágrafozinho que a gente também tira. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhes novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Sabe aquela sogra difícil? Ama a sogra, gente. Ama, com todo amor e carinho. Não é a minha, não. A minha é gente boa pra caramba. Dei sorte. Mas diz que é merecimento, então eu tô até bem. Mas sabe aquele parente difícil, aquele irmão complicado, aquele filho, nossa senhora, complicado, que a gente fala, não é possível, meu Deus do céu, como é que tá na minha família, nessa pessoa? Vamos buscar desenvolver afetividade, amor, compreensão, porque senão pode ser que a lei divina venha nos cobrar novas e mais enérgicas experiências e encarnações próximas. Dizem que aquelas pessoas que se odeiam, mas assim de uma forma absurda, e que vêm ao longo de existências, um ceifando a vida do outro, o outro ceifando a vida do um, assim, de uma forma realmente muito complexa e dolorosa, ao passo que chega um ponto que, como não tem mais jeito, põe na mesma família, põe como pai e filho, põe como mãe e filho, não adianta. Vai se repetindo a novela, vai se repetindo as ações de um ceifar o outro, um prejudicar o outro, até que chega num ponto que a espiritualidade vira e fala assim, ok, tudo bem, não se aceitam, não se amam, não se perdoam? Na próxima encarnação, os gêmeos siameses estão aí para isso. Por quê? Como que um vai tirar a vida do outro? Não tem jeito. E aí a gente vê vários relatos de gêmeos siameses que nasceram sem poder se separar ou que não tinham condições financeiras, de avanço da medicina, etc., para separar. Então eles foram vivendo ali juntos, no mesmo corpo, ligados às vezes por diversas partes ali diferentes do corpo, e que quando chega às vezes na fase adulta que pode se separar, porque a medicina evoluiu, enfim, né? O que quer que seja, muitos optam por não se separar, porque aprenderam a amar. Mas não é uma experiência que é fácil de ser vivida, de você estar junto com, literalmente colado com uma outra pessoa que tem vontades diferentes, que tem anseios diferentes, que quer fazer outras coisas, e ali vocês têm que aprender a dividir tempo, vontades, necessidades e por aí vai, né? Então a gente vê que não é uma existência nada fácil e na verdade muito dolorosa. Então por isso que a gente consiga desenvolver a afetividade ou pelo menos o respeito, se a gente ainda não consegue amar aquele parente difícil, que a gente consiga exercitar apenas o respeito. De não agredir, de não falar mal, de não desejar mal, de não brigar com aquela pessoa, já é um primeiro passo. A pessoa te irrita, te provoca, né, faz tudo para você perder a paciência, você se afasta, se silencia, porque você preserva a si próprio de uma discussão, de uma briga que não vai levar ninguém a lugar algum, na verdade só vai agravar ainda mais, e você não aumenta a discórdia que existe entre você e essa pessoa. E no momento seguinte a gente consegue começar a orar por essas pessoas, a pedir a Deus por elas, ainda que seja aquela prece assim, né, Senhor, olhai pelo meu tio, pronto, acabou, é o que eu consegui.
Não falei nem o nome dele, né? Aí na próxima, Senhor, rogo pelo meu tio Zé. Já melhorou, pelo menos consegui falar o nome dele, né? Senhor, tio Zé é tão difícil, Senhor. Me ajuda a ter paciência. Aí vai melhorando, sabe? Com o passar do tempo, a nossa prece vai melhorando. De repente, a gente está lá no meio da prece, batendo um papo com um parente, mentalmente. E quem sabe à noite a gente não se encontra em espírito para, às vezes, buscar amenizar aquelas arestas. Assim, ó, vamos dar uma trégua? Vamos tentar se entender? Né? Vamos buscar aí vencer as nossas dificuldades? E aí, quando você vê, o tio Zé te liga no dia seguinte. Sonhei com você essa noite. Você estava me falando para a gente parar de brigar. Eu concordo contigo. Né? E às vezes acontecem situações assim. Mas a gente ir buscando diminuir essas arestas que a gente tem na nossa vida familiar. Afinal de contas, não é por ela que estamos, não é por acaso que estamos nela. E é Emmanuel, no livro Leis de Amor, que fala: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Ou seja, meus irmãos, a gente está na família certa mesmo. A gente tem os parentes que a gente merecia e necessitava ter. São difíceis? Então é o que a gente merece. São bons, fáceis? Que bom, então é merecimento também. Mas a gente está na família que a gente precisa estar para ampliar o nosso crescimento, para nos ajudar a crescer. Então vamos aproveitar essa oportunidade e crescer e evoluir. E o terceiro aspecto que a gente gostaria de trabalhar então na noite de hoje, que é o espírita perante a casa espírita. Falamos da sociedade, da família, agora vamos entrar aqui para a nossa casa espírita. Qual seria a responsabilidade, o compromisso do espírita perante a casa espírita? Será que tem algum compromisso? Muito. A nossa Celinha já falou muito. Alguém discorda dela? Eu vou fazer algumas perguntinhas básicas para nós e depois eu vou juntar essas perguntinhas todas e fazer uma conexão delas todas, ok? Primeira pergunta: qual a importância da casa espírita para nós? O que vocês acham? Pode falar. Os estudos. Então a gente tem a importância da casa é nos ajudar através dos estudos para a gente conhecer as obras básicas. Ótimo. Quem mais? Escola. Com certeza. A gente tem as escolas do mundo de uma forma geral, mas as escolas do espírito também, né? A gente está aqui para aprender. Através dos estudos a gente tem um aprendizado mais aprofundado. O que mais? Oportunidade de trabalho. Uau! Oportunidade de trabalho. Há vagas? Sempre. Uma plaquinha ali na porta, ó, há vagas, né? Porque às vezes a gente chega em obra e tal, tá lá, não há vagas, né? Aqui a gente tem que pôr uma plaquinha lá fora, há vagas, né? Tá faltando trabalhador. Trabalhador nunca é demais, né? Sempre a gente está precisando, é verdade. Quem mais? Que mais? Estou percebendo aí alguém que quer falar uma coisa e não tá com coragem. O que mais? Se eu não puder fazer um trabalho profundo, pelo menos dar uma varrida, lavar. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Muita coisa que pode ser feita. Verdade. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a doutrina precisa muito para a gente desenvolver e estudar as obras Com certeza. de Jesus. Com certeza. O estudo ele é fundamental, é verdade. É verdade. Mas a casa espírita ela tem uma outra função que eu tenho certeza que vocês estão pensando, mas não quer falar. Porque todo mundo aqui veio até a casa pelo amor, não foi? Ninguém foi pela dor, não foi? Ninguém chegou à casa espírita pela dor, não foi? Só em Barbacena que a gente chega pela dor. Aqui a gente só vem pelo amor, né? A gente só vem para aprender, para estudar. Buscar consolo também. Buscar consolo. Muitas vezes a doutrina é a nossa tábua de salvação. Em situações ali que a gente não sabe mais para onde correr, já procurou ajuda, pediu ajuda em tudo quanto é lugar e às vezes a gente não encontra resposta, não encontra consolo, não encontra alívio, não encontra, né, algo que nos sustente. Aí fala assim, eu vou lá, vai que, né, vai que lá eu tenho a resposta. E a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora. Ai de nós se não fosse a doutrina nos momentos de grandes provações nas nossas vidas.
A gente sempre brinca, né? Que às vezes a gente entra no espiritismo e ele é o nosso remédio. E às vezes esse remédio chega antes da doença. Porque aí quando a gente é experimentado, provado na nossa vida, falando, graças a Deus que hoje eu conheço o espiritismo. Porque hoje eu consigo passar pelas dificuldades, pelas provações, pelo sofrimento de uma forma um pouco mais leve, porque a gente compreende. Né? Espírita sofre? Claro que sofre. Espírita chora? Óbvio que chora. Sente? Claro. Mas a gente tem mais resignação para experimentar as provações da vida, porque a gente tem um conhecimento que vem através dos estudos. Ou seja, se eu estou sofrendo hoje, há uma razão de ser, que pode estar nessa minha atual existência mesmo, ou seja, um ato que eu fiz nessa minha vida mesmo e que hoje me traz esse retorno de alguma forma através da dor, ou se não foi nessa experiência, nessa atual existência, que foram em existências anteriores e hoje eu resgato esses meus débitos. Então, qual que é a importância primordial da Casa Espírita, a nosso ver, principalmente nessa reunião pública que nós estamos? Trazer consolo aos que sofrem. E a partir desse consolo, dessas instruções aqui que são mais superficiais, a gente pode caminhar para um grupo de estudo, a gente pode buscar se ingressar na casa para um trabalho social, para uma atividade de evangelização, para abrir a casa, etc. Ou seja, qualquer outra atividade. E a gente vai se envolvendo, aprendendo, que o aprendizado não acaba nunca, né? Aprendendo, se envolvendo, se evangelizando. Então, a Casa Espírita, para nós, ela é muito importante, é um porto seguro. Quando a gente fez o estudo lá em São João del Rei, eu fiz essa pergunta, uma das pessoas presentes falou assim, a Casa Espírita para mim é meu segundo lar. Olha o nome da casa aqui, nosso lar, né? Não só o nosso lar de André Luiz, mas é o nosso lar mesmo aqui, nosso, da gente que está aqui, ó, nosso lar. E eu achei tão bonito quando ele falou isso, a Casa Espírita para mim é meu segundo lar. Ele até complementou, às vezes nem o segundo, às vezes é o primeiro mesmo, nem o segundo. Porque às vezes é aqui que a gente consegue encontrar mais conforto, mais apoio, mais auxílio para as dificuldades que às vezes a gente não tem em algumas situações na nossa própria casa, né? Na nossa casa familiar. Então, é muito importante para nós. Agora vamos continuar, que essa é só a primeira pergunta. É possível, vamos pôr lenha na fogueira, é possível viver sem a Casa Espírita? Sim, 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 não, sim, não, talvez, quem sabe, contudo. E quando a gente fala da Casa Espírita, da casa, né? A casa aqui, ó, as paredes, o telhado. É possível? Sim. A gente viveu mais de 2 anos sem, porque não podia vir. Não foi verdade? E se, sei lá, né, Deus nos livre, como se diz, né? A casa um dia cair. Sei lá, acontece alguma coisa, né? Outro dia em Barbacena um caminhão entrou numa casa comum, assim, numa casa familiar, um caminhão entrou dentro da casa. Quem está livre disso, né? Não é uma coisa que acontece todo dia, mas de vez em quando acontece. Deus nos livre. Mas viver sem a casa, sem o templo físico, é possível sim. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, a Casa Espírita, novamente, o templo, a casa, né? As paredes, o telhadinho, né? A Casa Espírita vive sem nós? Se todo mundo fechar aqui a porta e vão embora, ninguém volta nunca mais à casa. A casa vive sem nós? Não, tô falando todo mundo. Fechou a porta da casa, a casa, ela vai viver sem nós? As paredes, o telhado. O que acontece quando uma casa física, ela fica abandonada por muito tempo? Ela cai, não é? Porque quem que vai manter a limpeza, a organização, a higiene? Quem que vai pagar a luz, a água? Porque paga, né? Ou é de graça? Ou se fosse, né? Quem que vai manter a estrutura? O telhado começou a vazar, quem que vai lá consertar? Né? Quebra um vidro, não sei o que lá. Se deteriora. Então, a casa, fisicamente falando, ela depende de nós, como qualquer outra construção no mundo. Ela depende de nós. Calma que depois a gente vai entender isso tudo. Agora, e o Espiritismo vive sem nós? O Espiritismo, a gente falou da Casa Espírita, agora a doutrina espírita vive sem nós? Muito bem, obrigado. A doutrina espírita não depende de nós, porque aí sim, tem vários outros espíritas, mundo afora,
E o espiritismo, no sentido do contato nosso, encarnado com os desencarnados, na verdade ele existe desde que o mundo é mundo. Ele só tomou esse nome, espiritismo, espírita, doutrina espírita, através de Kardec, quando ele organizou as obras básicas, né? Que ele codifica, ele organiza as obras básicas. E aí ele dá o nome de doutrina espírita, ou espiritista, espiritista, espiritismo, e aí sim tomou esse nome. Mas o contato com os espíritos sempre existiu. Os ensinamentos de Jesus existem desde que Jesus esteve entre nós. Mas os ensinamentos de ordem espiritual e moral já existem também desde que o mundo é mundo. Se a gente for pegar aquelas religiões mais antigas, né, 4.000, 5.000 anos atrás, já tinham ali princípios do amor, do perdão, né, do respeitar o outro, de formas às vezes diferentes de interpretar, mas já existiam. O Cristo vem e traz isso de uma forma mais, como eu diria, simples de interpretar, coesa, né? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa aí tá a síntese de toda a lei de todos os profetas, né? Ou seja, nessas duas frasezinhas, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, acabou. Se nós exercitássemos, vivenciássemos essa máxima do Cristo, não precisava de religião, não precisava de nada. Porque nós amaríamos a todos, a cada um e a todos verdadeiramente, né? Amaríamos a Deus e amaríamos a cada um de nós. Então não haveriam guerras, não haveria fome, não haveria um monte de problemas, não haveria violência e por aí vai. Mas como a gente ainda está aprendendo a amar, às vezes a gente ainda dá uma escorregada. Então o Espiritismo sim, vive sem nós. Agora a última pergunta. E nós, vivemos bem sem o Espiritismo? Temos que ter. Quando a casa fechou, nós estamos quase doidos. Mesmo com a internet, todo online. Não é a mesma coisa, né? A gente precisava desse aqui, ó, desse calor humano, né? Falar com as pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Que coisa maravilhosa. Saudade. E é exatamente isso mesmo. A pandemia veio nos mostrar isso. Como que a gente ainda precisa dessa convivência e vamos precisar sempre desta convivência. Então, para nós vivermos sem o Espiritismo, ou seja, para nós vivermos sem o que a doutrina espírita nos traz, viver a gente até vive, mas seria muito mais difícil. Porque quantas respostas para as nossas dores a doutrina espírita nos traz? Será que hoje nós somos... Tudo. Será que hoje nós somos os mesmos que nós éramos há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás? O quanto a doutrina nos mudou ao longo dos tempos? Como que a gente já tem uma outra visão de mundo? Como que a gente hoje enxerga os problemas de uma forma diferente do que a gente enxergava um tempo atrás? Porque o Espiritismo nos ajuda a enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, a compreender os mecanismos da vida. Né? A nós nos esclarecermos, nos consolarmos, nos fortalecermos nessa jornada. O Espiritismo matou a morte, gente. A morte não existe mais. Existe, às vezes, a decomposição dessa roupa, né? Que se desgasta muito rápido com o tempo, né? Mas nós não vamos deixar de existir, nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. Então aquela questão do nunca mais vou ver meu filho, nunca mais vou ver meus pais, isso não existe. Veremos sim, com certeza. Então quer consolo maior para quem perde um ente querido, que é a certeza de que vai haver sim o reencontro? Não tem consolo maior? Quem sabe? Numa outra experiência reencarnatória mais próxima, quantos casos assim, né? Quantos casos assim? Então, o que a gente quer fazer com todas essas perguntas aí, né? Com toda essa lenha na fogueira? A casa espírita é muito importante para nós, porque é aqui que nós recarregamos as nossas energias. É como se a gente viesse ali na tomada e colocasse a nossa bateria para carregar. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias, é aqui que nós buscamos conhecimento, buscamos estudar, buscamos nos aprimorar, é aqui que nós nos relacionamos com pessoas que pensam como a gente, que nós conseguimos desenvolver uma afetividade, uma fraternidade verdadeiramente cristã. E a partir daqui, deste ponto de luz,
que aqui é um ponto de luz, aqui é um hospital para toda Dores de Campos, a partir desse nosso encontro, do trabalho que a espiritualidade tem aqui nesta casa, nós alcançamos todas as casas da cidade. Todas as famílias recebem o auxílio. Então a espiritualidade superior tem aqui esse ponto de apoio, como se fosse um verdadeiro PA, né? Um pronto atendimento espiritual. A gente não tem ideia disso. A gente acha que a casa espírita é só essas paredes aqui, né? Quem tem a mediunidade de evidência sabe que a casa espírita está muito além dessas paredes aqui. Aqui é só, né? Vai, sobe. Eu falei isso em São João, aí eu falei assim, alguém aqui tem ideia do que tem aqui para cima dessa casa espírita? Aí o rapaz que estava sentado falou assim, eu sei, é minha casa, é que ele mora em cima. Falei, errado não tá. Errado não tá, né? Era a casa dele. Falei, tudo bem, e acima da sua casa? Falei, não, aí eu já não sei não. Mas, ou seja, a dimensão espiritual aqui é enorme, a gente não consegue compreender. Ainda mais... Quantos anos tem aqui a casa? Aqui? Eu não sei, mas a Carlota acho que sabe, tem 40 e tantos anos, né? Olha só, gente. Tem mais, Carlota. Tem bem mais. Mas o Espiritismo em Dores de Campos. Não era nascida nessa época, não. Eu nasci na década passada, algumas. Então, olha só, gente, quantas décadas trazendo luz, esclarecimento, consolo, compreensão para tantas pessoas que já passaram por aqui. Então, a casa espírita, ela é muito importante. Podemos viver sem ela? Podemos. Ficamos 2 anos sem vir aqui quase, né? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Podemos viver sem ela? Podemos, sim. Porque a nossa ligação com o alto não precisa de um templo físico, não. Uma casa circunscrita, não precisa. Mas vivemos bem sem ela? Não. Porque a gente precisa de relação, a gente precisa estar junto. Então, nós precisamos da casa, como precisamos ainda mais da doutrina que nos consola. A doutrina vive muito bem sem a gente, não precisa de nós. A comunicação com os espíritos sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas ao nós conhecermos a doutrina espírita, nós conhecermos, né, estudarmos o livro dos espíritos, compreendermos os mecanismos de comunicação, de intervenção com o mundo espiritual, compreendermos o Evangelho de Jesus, sabermos de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, né, qual que é a minha missão reencarnatória, o que eu preciso fazer aqui para desenvolver da melhor forma possível a minha existência, né? O que me espera quando eu morrer, quando eu desencarnar? Jesus pregava nos campos, a beira-mar, nas montanhas, não é? Bem lembrado, ele não precisou de templo, de pedras, para pregar o amor e vivenciar o amor. Nós também não. Mas aqui, neste espaço, que é um espaço espiritualmente preparado, ou seja, que a gente tem um pronto socorro espiritual realmente aqui, é um ponto de apoio para a espiritualidade superior. Aqui é um ambiente que traz energias ali mais equilibradas, que às vezes a gente lá na nossa casa, a gente está em desequilíbrio. Às vezes no nosso local de trabalho, a gente está em desequilíbrio. A gente vem para cá, é o que eu falei brincando do celular e da tomada, mas é isso mesmo. A gente se conecta e a gente se recarrega. E aí a gente tem mais uma semana, essa bateria dura bem, né? Dura mais ou menos uma semana, né? A gente tem uma semana para gastar essa energia e voltar a se reconectar. Ah, mas eu não posso ir. Não quer dizer que a gente não vai dar conta, não vai aguentar, não vai sobreviver se não vier. Mas quando a gente está aqui, a gente consegue crescer, a gente consegue evoluir, a gente consegue se fortalecer. Então, a importância de nós, enquanto espíritas, o nosso compromisso enquanto espíritas é lembrar, hoje é dia de reunião. A casa precisa de mim, porque eu tenho que ir lá abrir, eu tenho que ir lá ajudar, eu tenho que fazer a filmagem, eu tenho que pegar a água, eu tenho que abrir lá embaixo para evangelização, eu tenho que evangelizar. A minha presença é importante porque eu sei que tem alguém me esperando. Eu tenho que sair daqui levinho, que a gente está tudo levinho. Exatamente. Eu tenho que me melhorar para minha família me aguentar. Eu tenho que evoluir para minha família dar conta de mim, né? Para me aguentar, para me aturar, né? Então eu vou lá na casa espírita para me dar uma reanimada.
Eu tenho que ir ali buscar um livro ali para dar ler, né? Ou devolver o livro que eu peguei emprestado. Ou seja, a nossa presença aqui, ela é muito importante, porque um fortalece o outro. Imagina se a gente chega na casa espírita e é só a gente assim, uma pessoa, 2, 3, não dá aquela desanimada? Ah, mas está cheio de espíritos. Com certeza, mas alguém vê aqui? Tirando a dona Célia, alguém vê aqui? Eu não estou vendo nenhum, eu sei que está lotado, mas eu não estou vendo. Então a gente precisa sim dos encarnados, os encarnados são importantes sim. Então cada um de vocês é muito importante. É a razão de ser de uma reunião pública. Porque se não tem ninguém, para que a gente vem? Então a reunião pública ela é trabalhada, ela é organizada pela casa, ela é pensada, né, para que as pessoas que possam estar aqui consigam captar algum conhecimento, algum ensinamento, mas consigam também trazer suas energias, ter essa troca que a gente está fazendo aqui, que é uma troca tão rica, tão grande. E cada um é fundamental. E quem não veio, está fazendo falta. Está fazendo falta. Então a gente precisa buscar, enquanto espíritas, trabalhadores da casa espírita, às vezes a gente ainda não tem uma atividade específica, a gente às vezes só vem assistir a reunião pública ou já participa de algum grupo de estudo, não importa, o importante é estejamos presentes, consigamos manter a presença fazendo aqui a verdadeira igreja, não a igreja de templo, de pedras, de construção, mas a igreja da união de pessoas com o mesmo ideal. Porque esse é o significado de igreja, pessoas que se reúnem com o mesmo ideal, que é o quê? Crescer, progredir, evoluir, alcançar a felicidade que Deus nos destinou. Porque todos nós somos destinados a sermos felizes. Às vezes a gente vai por uns caminhos meio tortuosos, né? Mas um dia alcançaremos essa felicidade. Então, quanto mais reto a gente conseguir ir, melhor, né? Mas se a gente for ficar fazendo, quiser fazer algumas curvinhas, tudo bem, não tem problema. Mas uma hora a gente chega lá também. Então, que possamos juntos, uns fortalecendo os outros, uns amparando os outros. Na hora que um fraqueja, fala, fulano, você sumiu, vamos lá na casa, né? E buscando ajudar essas pessoas que às vezes se afastam a se reaproximarem, porque aqui é o momento da gente se recarregar. E eu estou saindo daqui hoje carregada, cheia de boas energias, de boas vibrações, principalmente do carinho de vocês, que é tão especial. Só um pouquinho. Mas aí, nossa senhora, já passei da hora. Desculpa, é porque tanto tempo sem vir, né, que aí a gente fala pelo tempo que não veio. Mas é essa mensagem que a gente gostaria de trazer, para que a gente possa refletir sobre o nosso compromisso na sociedade que estamos inseridos, na nossa família, que é o nosso primeiro contato aqui com este mundo, né? Nossa primeira responsabilidade aqui encarnados, e na casa espírita, que nos recebe, que nos apoia, que nos auxilia e que nós também possamos auxiliar com a nossa presença, com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa troca de energias. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês.